Oi, eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. No episódio de hoje, eu quero conversar sobre algo que eu venho tentando aplicar cada vez mais na minha vida. Porque vocês sabem que tudo que eu trago aqui, inclusive as dicas, são coisas que eu tento aplicar comigo também. E não é só da boca pra fora, né? E hoje eu quero falar sobre respeitar os nossos próprios limites e sobre aprender realmente a comemorar minhas pequenas conquistas. Sim, eu sei que eu já falei sobre isso antes, mas acho que certos assuntos merecem ser revisitados, porque a gente muda, evolui, a vida muda, nos modifica novamente. E talvez o que antes parecia apenas um conselho bonito que eu falei aqui e que você apenas ouviu, pode começar a ganhar outro peso quando a gente vive essas dicas na prática. Eu acho que vale a pena destacar nesse episódio é que eu, como eu disse, sempre trago temas que realmente façam parte da minha vida. Experiências que eu vivi, reflexões que surgiram em momentos reais e não apenas conteúdos soltos que eu pesquisei ou que a inteligência artificial me recomendou, sabe? E essa semana foi uma semana bem corrida, assim, que eu precisei mais do que nunca olhar para mim e admitir que talvez eu tinha chegado no meu limite. E esse processo realmente foi lindo para mim e achei que valia a pena trazer aqui. Essa foi uma semana que eu quis fazer realmente de tudo. Por isso, talvez eu tenha chegado no meu limite. Eu quis cuidar da minha saúde, performar bem no meu trabalho, estar presente para minha família, agradar quem eu amo, manter o treino, a dieta, ler mais, não deixar de escrever ou gravar o roteiro dessa semana e, claro, ainda encontrar um tempo para respirar, para ter aquela pausa necessária, descansar. Então, só que no meio disso tudo, eu esqueci uma simples coisinha que é bem normal eu esquecer, que eu também preciso dessa pausa, que uma hora eu chego no meu limite e que eu preciso colocar pausas no meu dia e não só, talvez no final de semana, não só em um horário específico. Porque não é sobre dar conta da lista quilométrica que eu coloco para fazer, é sobre também respeitar o meu limite quando eu chegar nele. Engraçado como eu falo tanto para os outros respeitar os seus próprios limites, mas às vezes eu esqueço que eu não sou nenhuma mulher maravilha e que eu também chego no meu limite. E quando a quinta-feira chegou, ontem, eu percebi que eu estava exausta. Na verdade, na quarta noite eu já tinha falado pro meu marido que talvez eu não daria conta de fazer tudo que eu coloquei na minha lista, que eu realmente já estava cansada. Mas não era aquele cansaço de quem trabalhou demais, de quem dormiu pouco, nada do tipo. Era um cansaço de quem quis tentar dar conta de tudo, de alguém que tentou carregar várias bandejas cheias de pratos e não quis abrir mão de nada. E com isso, sentiu o peso de carregar tudo, os braços doloridos de tanto peso que carregava, sabe? E foi nesse ponto que eu precisei olhar para mim mesma e dizer: Vic, tá tudo bem. Chegar no nosso limite e não conseguir fazer mais nada hoje. Quem sabe amanhã você possa fazer mais. Quem sabe isso possa ser feito outro dia. Que tal tentar recomeçar novamente amanhã? É difícil admitir isso, eu sei. Isso sempre fez me sentir incapaz, com vergonha de não cumprir tudo que eu coloquei na minha lista. A gente quer sempre tentar honrar os nossos compromissos, ser forte, provar que consegue lidar com tudo, mas às vezes o respeito por nós mesmos começa exatamente no momento em que a gente reconhece que precisa parar às vezes, que nem sempre vamos conseguir fazer tudo e precisamos dar passos prioritários, abrir mão realmente de algumas coisas no caminho para atingir objetivos maiores e poder se recuperar posteriormente com outros pratos para a gente seguir em frente, sabe? É como se
a gente precisasse escolher quais pratos a gente quer carregar nesse momento, deixar alguns de lado e depois pegar esses que deixamos de lado e dar prioridade para eles. Assim, vamos equilibrando todos. Eu sei que vocês devem estar curiosos para saber o que eu tanto tinha essa semana, que me fez ter essa epifania e perceber tanto a minha evolução sobre respeitar limites. Então, essa semana, como eu disse, eu fiz muitas coisas. Eu tinha planejado começar a segunda com a minha biopedância no parque, antes do meu expediente. Acordei cedo, animada, fiz meu café, deixei tudo pronto. Só que quando eu cheguei lá no parque, nada funcionava, a internet estava ruim, estava demorando, não ia dar tempo. E isso realmente me deixou triste, porque eu precisei voltar para casa sem fazer o exame, porque eu realmente precisava trabalhar. E quando a gente começa logo a segunda, furando esse compromisso, parece que dá uma desanimada. Parece que não vamos dar conta de tudo que a gente propôs, já que o primeiro compromisso já não deu certo. Parece aquele sentimento de que eu não programei direito e não fiz realmente o que precisava. Eu não sabia se eu ia conseguir voltar outro dia para fazer esse exame, por exemplo, no parque. Mas fazer o quê? Não foi culpa minha. E talvez para compensar essa frustração, eu acabei trabalhando mais intensamente no meu trabalho. No fim do dia, comecei um novo treino mais pesado para que eu pudesse ter resultados melhores, mais eficazes no meu processo de emagrecimento e fortalecimento. E com isso, sem perceber, eu fui empurrando meus limites físicos e mentais. Por mais que eu tenha perdido já os 5 quilos e que eu esteja muito feliz com a minha evolução, ainda eu me pego comparando que eu tô demorando demais, que talvez eu já deveria estar com um corpo diferente, para que todos também à minha volta percebessem a minha evolução e não só eu comigo mesma. Mas a verdade é que a autocrítica, ela mora no espelho. E a gente precisa aprender a silenciá-la de vez em quando e focar no copo cheio e não no vazio. Na física, meus professores sempre falavam que tudo dependia do nosso ponto de referência, da perspectiva. E isso é muito verdade. Então por que não usar isso na nossa vida? E por isso eu achei importante me questionar após meu marido me lembrar que esse é o meu processo e que eu preciso respeitá-lo. E por que eu não estou respeitando o meu corpo, o meu processo? Ele tem se esforçado tanto e eu escolhi um processo, por exemplo, mais equilibrado para o meu emagrecimento, com maior flexibilidade, com momentos de prazer, com refeições em famílias e amigos, com poder comer uma coisa que eu gosto, ao invés de ser totalmente restritivo. Então, por que eu tenho me cobrado tanto por uma perfeição, se o caminho que eu escolhi é o da constância e não da restrição? Do aproveitar a vida e não ter que abrir mão de tudo para ter um resultado mais rápido. A gente repete tanto o discurso de que eu respeito o meu tempo e de que para você respeitar o seu tempo, mas diferente totalmente, eu acho que sentir isso na pele, aplicar realmente isso, porque na teoria é bonito, mas na prática realmente dói, incomoda. E é quando a gente escolhe sozinho, olhando para si mesmo, tentando entender se está no caminho certo, que a gente realmente consegue ter uma evolução. E foi nesse processo que eu lembrei do livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Benê, que fala sobre a importância de aceitar a nossa vulnerabilidade. Ela diz que a coragem começa com parecer e se deixar ver. E é isso que é respeitar os nossos limites, é se deixar ver, é assumir que não somos máquinas e que o processo não precisa ser uma linha constante para ser real. Muitas vezes ele vai ser um gráfico de altos e baixos, cheio de reviravoltas. Outro ator que marcou muito nesse sentido foi o Ramin Sumin, em As Coisas que Você Só Vê Quando Você Desacelera. Ele fala que quando a vida parece pesada, talvez não seja o mundo exigindo demais, talvez seja a gente que esteja se cobrando demais. E como isso é verdade? Como podemos ver isso nos nossos dias a dia, sabe? Se simplesmente paramos e não nos ouvimos. E olha, não é só sobre
isso que eu quis dizer, tipo, sobre só um processo de emagrecimento, sobre só, tipo, o meu treino, meu resultado. Durante a semana, eu fiz outras coisas. Eu fui ao médico, eu treinei, eu trabalhei, eu cozinhei, cuidei da minha casa, das pessoas que eu amo. Eu fiz o que eu precisava e o que eu achava que precisava. E quando eu dei por mim, eram quase 8:30 da noite. E eu ainda estava, por exemplo, de pé na quarta-feira, cozinhando, guardando, organizando. O corpo já doía, a lombar pedia socorro. E foi ali no meio das panelas que eu percebi que eu não precisava continuar. Não era sobre o que faltava fazer, mas sobre o que eu já tinha feito. Não era sobre o quanto eu não dei conta de fazer tudo o que eu tinha me proposto, mas sobre o quanto eu fiz no meu melhor. E essa é a virada de chave para tudo. Quantas vezes você parou para pensar nisso? Quantas vezes se cobrou por não fazer mais, quanto o mais importante seria apenas reconhecer o que já tinha feito? A Carol, do Mindset, a nova psicologia do sucesso, fala que pessoas com mentalidade de crescimento entendem que o progresso é feito em pequenos passos, de tentativas, erros, recomeços. E a cada pequeno avanço merece ser celebrado, porque ele é parte do todo. Eu, que costumo ser muito exigente comigo mesma, precisei aceitar que respeitar os meus limites não é sobre desistir, mas sim sobre ter maturidade. É autocuidado, inteligência emocional. É sobre olhar para o que já foi feito e dizer que eu estou orgulhosa de mim, que eu estou feliz com o meu resultado. E essa lição não vale só para minha dieta, para o meu treino, para o meu trabalho. Ela vale para tudo, para as relações, para os planos, para as metas. Às vezes o passo mais necessário é simplesmente parar, porque há momentos que a gente precisa se retirar um pouco do barulho do mundo para se reencontrar. E se reencontrar é um processo que exige coragem, paciência e gentileza consigo mesma. E antes de eu terminar esse episódio, eu queria falar uma última coisa. Não esqueça que no meio do caminho, quando estiver respeitando o seu processo, de comemorar suas evoluções. Porque eu mesma, se fosse antes, só ficaria chateada por não ter cumprido todos os itens da minha lista. Acharia que falhei comigo mesmo e com as pessoas que contavam comigo. Ignoraria tudo que eu fiz, tudo que eu evoluí e só enxergaria o espaço vazio, como se nada fosse o suficiente. Mas dessa vez foi totalmente diferente. Dessa vez eu olhei por quanto eu avancei nas minhas metas, para o que eu realmente me propus a fazer nessa semana e o que eu consegui cumprir, para a alegria de sentir ao servir as pessoas que eu amo e principalmente na forma como tudo o que realmente precisava dar certo, deu certo no final. E foi profundamente gratificante. Isso, para mim, foi uma baita evolução. E quando a gente começa a comemorar as pequenas vitórias, aquele dia que a gente não desistiu, aquela refeição equilibrada que a gente conseguiu manter, o não que poupou a minha energia, o treino que eu fiz, mesmo sem vontade nenhuma, ou até mesmo quando eu decidi respeitar os meus limites e falar que hoje eu não conseguiria fazer mais nada. Isso realmente torna tudo mais leve, porque no fim é isso que constrói uma consciência. Não é uma virada gigantesca, extraordinária na nossa vida, mas os pequenos passos que a gente escolhe repetir. A gente percebe que não precisa ser nada extraordinário, mas precisa ser presente, porque são essas pequenas evoluções que um dia elas vão se tornar grande, e até quem antes talvez não via a sua evolução passa a enxergar claramente a sua transformação. Por isso eu te convido a pensar: quantas vezes você realmente respeitou o seu limite essa semana? Quantas vezes você se permitiu parar sem culpa? Quantas vezes você comemorou uma conquista, por menor que ela fosse? A Mel Robbins, autora do O Poder dos 5 Segundos, fala que pequenas ações mudam tudo. E talvez essa mudança comece com algo muito simples, como reconhecer que hoje você deu o seu melhor e que isso foi o suficiente. E tem mais uma coisa que eu quero reforçar, que, de novo, esse episódio não é só por uma coisa muito específica, não é só sobre, por exemplo, a sua rotina ou a minha rotina, não é sobre produtividade, tarefa, treino, listas de afazeres, é sobre vida, é sobre quem você é quando ninguém está olhando,
sobre como você se trata quando está cansada, quando falha, quando perde alguém, quando realmente sente medo ou quando precisa tentar novamente. Tente aplicar isso para tudo, por exemplo, no seu processo de luto, porque o luto não é sobre só perder alguém, é sobre perder suas visões, as suas versões, os ciclos se encerrarem, as expectativas que não se cumpriram, é sobre aprender a conviver com uma ausência, as que realmente doem e que nos transformam. A respeitar os seus limites no luto significa realmente aceitar que alguns dias você vai estar bem e em outros dias talvez você não esteja, que algumas memórias vão te fazer sorrir e outras vão te trazer lágrimas, que o seu coração precisa de tempo e que o tempo ele é único, não se compara com o de ninguém. Luto não é uma linha reta, é um mar. E em dias de ondas altas, você não precisa nadar até outra margem, só precisa manter a cabeça fora d'água. Aplique isso também para os seus relacionamentos, porque quando você entende que os seus limites, você passa a estabelecer limites saudáveis nas suas relações com os outros. Você começa a filtrar melhor as relações que drenam a sua energia e a valorizar as que te nutrem. Você aprende a dizer não, sem esse peso, sem essa culpa, e um sim com muito mais presença. Aplique na sua empresa, no seu trabalho, nos desafios profissionais que você enfrenta. Entenda que existe um ritmo interno que não pode ser atropelado, que inovar, decidir, crescer também exigem pausa, reflexão e gentileza consigo mesmo. Líderes que respeitam seus limites inspiram times a fazer o mesmo. E, por fim, não deixe de aplicar nos seus sonhos, porque perseguir um sonho não é só sobre correr, é sobre sustentar uma constância, é sobre respeitar que haverá dias de força e dias de dúvida, dias de avanço e dias de recalcular totalmente a nossa rota. Respeitar limites não é te afastar dos seus sonhos, é o que te mantém inteira durante todo o caminho. Quando a gente escolhe respeitar os nossos limites, acolher nossas fraquezas e evoluir a partir delas, a gente deixa de se sabotar e começa a caminhar com muito mais verdade. E é nesse equilíbrio entre a gentileza e a firmeza, entre a ação e a pausa, que a gente consegue ir muito mais longe. A vida é um processo, e um processo muito bonito. Cada dia é uma nova oportunidade de recomeçar, de ajustar o nosso ritmo, de perdoar, de tentar novamente. Não existe um ponto de chegada definitivo. Existe um movimento, existe um aprendizado contínuo e existe uma autocompaixão. Respeitar os seus limites não é sinal de fraqueza. É um ato de amor, talvez o mais honesto deles. E comemorar suas conquistas, mesmo as mais discretas, é o que também te mantém caminhando. Porque nos pequenos brilhos do cotidiano é que a gente percebe que está evoluindo. Então, agora eu gostaria que você respirasse fundo e realmente se permitisse a fazer uma pausa. Olhe com carinho para tudo que você já conquistou até aqui. E lembre-se, você não precisa dar todos os passos de uma vez só hoje. A gente só precisa às vezes dar os passos necessários, os mais prioritários. Se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar com alguém que também precisa ouvir isso, que precisa fazer uma pausa, aprender a respeitar os seus limites e começar a comemorar as pequenas vitórias. E me conta lá no meu Instagram, Vivendo com Victoria, qual foi o limite que você decidiu respeitar essa semana e que fez toda a diferença. Além disso, me conta qual é a pequena vitória que você escolheu comemorar nos últimos dias, por menor que ela pareça e mesmo que ninguém tenha reparado. E se você ainda não é inscrito aqui no Spotify ou é inscrito no YouTube, aproveita para fazer isso agora. Assim você não perde nenhum vídeo que sai toda semana. Muito obrigada por me acompanhar mais uma vez nessa jornada e até o próximo episódio.